Então vamos lá dar continuidade ao nosso curso. Pessoal, eu deixei um PDF para vocês de resolução de questões no estilo certo ou errado. Mas chegar a prova um dia não pode ser múltipla escolha? Pode, meu amigo, mas se você se acostumar com certo ou errado, você nunca vai errar uma questão de múltipla escolha. Por quê? Porque mesmo que seja múltipla escolha, tu vai ter que ir eliminando por item. Então se tu treina no certo ou errado, tu vai aprender a eliminar o item errado até tu chegar no certo ou no mais correto. Então é muito bom essa metodologia, foi o que a gente usou na PMCE. A PMCE seria múltipla escolha, mas saiu certo ou errado, mas já nos serviu bastante. Então paramos aqui no artigo 17. Vai falar justamente, pessoal, de um registro, certo? Que registro é esse? É um registro que contém os dados, né, do pessoal, tanto que está no serviço ativo como da reserva remunerada. Que dados são esses? Número do telefone, residência, onde é que o policial militar mora. No caso do policial militar da reserva remunerada, ele tem que informar, né, onde é que ele mora, o número do telefone, para poder ter um contato com ele, caso ele tenha que ser convocado, né? Vai ter que saber onde é que ele mora, vai ter que saber o número do telefone, vai ter que entrar em contato com ele. Essas instruções são baixadas pelo comandante da corporação, ok? Então você vai copiar o artigo 17, a Polícia Militar ela tem um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo comandante geral. Muito importante isso aqui, galera, presta atenção. O aluno oficial, ele só é declarado aspirante a oficial, mas Thiago, o que é isso? É uma promoção, é uma nomeação? Não sei. Você tem que ir pelo que está na letra da lei, que diz declarado. Então, para efeito de lei, declarado aspirante a oficial, certo? Pelo comandante-geral da polícia aqui, comandante-geral da Polícia Militar que formar o oficial PM. Então, galera, aluno oficial só é declarado aspirante por ato do comandante-geral. Cuidado que na hora da prova ele pode botar outra autoridadezinha que você pode confundir. Okay? Então, você vai anotar aí essa informação. Ok? Então, falando um pouco aqui, entrando na parte do cargo, né? A gente já finaliza o nosso capítulo 2, entramos no capítulo 3, que é do cargo, da função e do comando. Dando um pouco de explicação, né? O que é o cargo, a função e o comando, né? Então, cada cargo, pessoal, corresponde a um conjunto de atribuições. Se você é soldado, você não vai ter as mesmas atribuições de um coronel. É claro, se você é um cabo, você não vai ter as mesmas atribuições de um major, né? Até porque o oficial ele é preparado ao longo da carreira para o exercício de comando, né? Então ele vai comandar, né? Já as praças, né? Os cabos soldados eles vão mais fazer a parte da execução, né? Os subtenentes e os sargentos vão ali auxiliar os oficiais. Então cada cargo corresponde a um conjunto de atribuições. É claro que o cargo ele só pode ser exercido pelo militar ativo, né? O inativo não possui mais cargo. Então, galera, é muito importante você saber que as obrigações do cargo policial militar tem que ser correspondente com o grau hierárquico. Você não pode ser soldado comandante de um batalhão, de unidade, né? Você tem que ser tenente coronel, certo? Então você tem que prestar atenção nisso. Por isso que é muito importante esse capítulo, que é do cargo, da função e do comando. Então, o cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por policiais militares em serviço ativo. Se na prova vier dizendo que o inativo possui cargo, é claro que você vai marcar errado, certo? Então, presta atenção nesses detalhes. O cargo policial militar a que se refere esse artigo é o que se encontra especificado nos quadros de organização ou previsto e caracterizado ou definido como tal outras disposições legais. Bem, galera, esse quadro de organização ele não cai na nossa prova, ele é uma lei, né, que faz parte da Polícia Militar, mas que não está no nosso edital, portanto não nos ajuda tanto, ok? Então, cada cargo policial militar corresponde a um conjunto de atribuições. Cada cargo tem uma atribuição diferente, beleza? Agora você tem que lembrar, quanto maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade, por isso mais atribuições você vai ter. Deveres e responsabilidade que se constituem a obrigação do respectivo titular. Então, o respectivo titular daquele grau hierárquico, daquele cargo, ele vai ter um conjunto de atribuições de acordo com o seu grau hierárquico, né, com o seu cargo. Então, quanto maior o cargo, mais a responsabilidade você vai ter.
As obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o grau hierárquico, acabei de falar, definido em legislação e regulamentação peculiares, né? Ou seja, o soldado não pode comandar, ele não é, ao longo da carreira ele não é preparado para comando, não é compatível com o grau hierárquico dele, ele é compatível com o grau hierárquico dos oficiais. Então você tem que prestar atenção nisso. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico, né? Você quer entrar na carreira dos oficiais, né? Você tem que ter ensino superior, né? Uma qualificação que é exigida para esse desempenho, certo? Você quer entrar na carreira de praça, você tem que ter ali seu nível médio, né? Completo. O provimento do cargo policial se faz por ato de nomeação, designação ou determinação expressa de autoridade competente, né? Nomeação, quando você passa no concurso público, você pode ser designado para um cargo em comissão, ser comandante de unidade, subunidade, ok? Então a gente entra aqui no capítulo 2, que é do cargo, da função e do comando. Então, ó, o cargo policial militar é considerado vago, ou seja, o cargo pode ser considerado vago, né? Para que alguém ocupe, ou até mesmo para efeito de promoção. Então, quando você vai anotar aí, o cargo é considerado vago. No momento que o policial, você vai anotar aí quando ele for exonerado, certo? O que é exoneração? O que é exonerado? A gente vai falar mais lá na frente. Não é matéria da nossa aula de hoje, mas você vai anotar aí, que lá na frente a gente vai explicar como é que funciona o militar exonerado. Quando o militar for dispensado, quando ele tiver falecido, quando tiver sido extraviado ou desertor, ok? Então você vai anotar aí. A partir de sua criação até que o policial estadual tome posse, até o momento que o policial foi exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente. Ou deixe ou até que outro policial militar tome posse, né? Outro policial militar tomar posse não está mais vago. De acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo 20. Considera-se também cargos vagos, como eu disse, quando o militar falecer, certo? Quando ele tiver sido considerado extraviado e tenha sido considerado desertor. Como é que o militar vira desertor? Tudo começa com a ausência, né? O que é o militar ausente? É aquele que passa mais de 24 horas sem comparecer. Ou até compareceu, mas se ausentou no meio do serviço, sumiu por mais de 24 horas, ele é considerado ausente. Até aí começa o período de graça, né? Que vão atrás daquele militar. Agora passou-se mais de 8 dias, de acordo com o Código Penal Militar, né? Passou mais de 8 dias na condição de ausente, ele é considerado desertor, é crime militar, ele é criminoso. Por quê? Porque o desertor ele some por vontade própria, beleza. Agora, quando você passa mais de 30 dias na situação de desertor, você continua desertor para sempre. Você não pode confundir lá com o desaparecido, porque o desaparecimento é mais de 8 dias, né? Você sumiu, mas não foi por vontade própria, foi numa viagem, foi numa operação. Aí você passou mais de 30 dias na condição de desaparecido. Aí sim, você vai ser considerado extraviado. Então, faleceu, extraviado ou desertores, cargo é considerado vago, ok? Vamos para a função. Função policial militar é exercitar as obrigações inerentes ao cargo. Ora, se você tem um cargo, você vai exercer as funções daquele cargo. Se você é soldado, se você é cabo, se você é sargento, subtenente. É claro que você vai ter uma função específica para aquele cargo que você possui na ativa. Porque você não pode ocupar cargo inativo, ok? Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituições, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas são estabelecidas na legislação específica. Legislação essa que não cai na nossa prova. Respeitada a precedência e qualificação exigidas para cargo ou para exercício da função, né? Claro que você tem que ter qualificação para exercer determinados cargos, inclusive cargos comissionados, né? Que é cargos de confiança. Você tem que ter o grau hierárquico compatível. O policial militar, ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino. Efetivo, qual é o cargo efetivo? Esse cargo efetivo é o seu cargo que você possui. Isso é soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major. Isso é seu cargo efetivo, né? Ninguém lhe tira por qualquer motivo. Já esse cargo interino é um cargo que você ocupa temporariamente, né? É um cargo temporário, interino, beleza? Então, quando você ocupa um cargo efetivo, né? Ou esse interino, você já faz juízo a gratificações e outros direitos correspondentes ao cargo.
Geralmente esse cargo interino pode ser um cargo em comissão, você vai receber uma gratificação enquanto você ocupar esse cargo. Então, a partir do momento que você ocupa esse cargo, mesmo que seja de forma interina, você já faz jus à gratificação, que pode ser uma remuneraçãozinha a mais aí no seu salário, ok? As obrigações que, pela generalidade e peculiaridade de duração, voto natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadro de organização e dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar ou de natureza policial militar, né? Então, esses encargos, comissão, serviço ou atividade, é aquela função que você está exercendo no momento, né? Um exemplo aqui da comissão, você pode estar em um cargo comissionado, certo? Isso vai ser considerado também atividade de natureza ou de interesse militar, ok? Aplica-se no que couber a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar ou de natureza policial militar, o disposto nesse capítulo para o cargo de policial militar. Então a gente finaliza aqui a nossa parte do cargo, da função e do comando, e a gente já abre o nosso novo capítulo, né, que costuma cair bastante, que é aqui a parte das obrigações e dos deveres dos policiais militares, né? Então a gente vai começar aqui, né, a falar do valor policial militar, que são as manifestações essenciais, certo? Então a gente tem as manifestações essenciais do valor policial militar. A gente vai fazer vários exercícios sobre isso para você poder decorar. O sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever de policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco à própria vida. Ora, o que quer dizer isso? O dever policial e pelo integral devotamento. Você deve estar ali, cara, sempre à disposição do serviço de maneira integral. Se tu está dentro de um ônibus e o ônibus está sendo assaltado, né, de acordo com o seu valor policial militar, você pode intervir ali para fazer a preservação da ordem pública, mesmo estando na paisana. É claro que você pode, né? Por quê? Porque faz parte do sentimento de servir à comunidade, para dar vontade inabalável. Isso é um valor policial militar previsto no artigo 26 do nosso estatuto. O civismo e o culto das tradições históricas, a fé na elevada missão da polícia militar, o espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve, o amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercido, o aprimoramento técnico funcional. Esses são o valor policial militar, certo? Esse aprimoramento é sempre você querer melhorar funcionalmente, você fazer curso, fazer um curso de tiro, melhorar sua postura, sua operacionalidade. Então você tem que estar buscando sempre se aprimorar através, né, de cursos, promoções. Você sempre tem que estar se aprimorando, sempre tem que ter aquele orgulho do policial militar, né? Então essas são o valor policial militar. E aqui não tem segredo, para você aprender isso aqui, para você decorar, é em cima de exercícios, muitos exercícios que eu vou passar após essa aula. E hoje à noite eu vou postar o gabarito das nossas últimas questões, que é para vocês resolverem, beleza? Então, para nossa aula não ficar muito extensa, muito cansativa, a gente para aqui. Aí vocês já vão agilizando a próxima aula, que é a continuidade. Vocês vão abrir no artigo 27, que começa a seção 2, que vai falar da ética policial militar, que é muito importante, né? Então, você tem que seguir os preceitos da ética policial militar. Amar a verdade, respeitar a dignidade da pessoa humana, ser justo, zelar pelo preparo próprio. Você tem que praticar a camaradagem, você tem que acatar as autoridades civis, tem que cumprir seus deveres de cidadão. Você tem que ser educado, observar as normas da boa educação, beleza? E vai falar lá a parte que você tem que abster do uso das designações hierárquicas, ou seja, tem certas situações que tu não pode usar da tua designação hierárquica, mas que essa designação hierárquica é do seu posto ou da sua graduação. Tu chegar em determinado local e falar, sou capitão ativo da polícia militar. Tem um dever ético seu que você tem que se abster, ou seja, você não pode usar seu posto ou graduação, mesmo que você esteja na inatividade. Então,
Então, um exemplo, quando for em atividade político-partidária, né? Você é policial na inatividade, você não pode usar das suas designações hierárquicas. Em atividades industriais, em comércio, né? Você não pode usar em comércio o seu nome, botar seu nome no comércio, beleza? Então, a gente vai estudar a parte da ética policial militar e você vai estudando na frente, que é para quando eu for explicar você já ter uma boa noção, ok? Então, até a próxima aula, hoje à noite, mais tarde estou deixando o gabarito para vocês. Em breve estarei criando o nosso grupo, galera, porque muita gente, fica um pouco complicado para mim salvar o contato de todo mundo, beleza? Um abraço.